Fala galera, beleza? É o Julian aqui da Running Studio. Esse vídeo é dedicado para você que por algum motivo não está atingindo o seu resultado esperado com o treinamento, né? O problema pode ser na alimentação. Não é um cardápio que eu vou montar aqui, eu vou passar para você, mas vou passar alguns conceitos que podem te dar uma sacada sobre o porquê você não está atingindo o seu resultado na academia ou no seu treinamento, tá? O que eu preciso passar para vocês é assim, alguns pré-conceitos para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Cada pessoa tem uns valores de gastos energéticos. Esses valores variam de pessoa para pessoa, de homem para mulher e ainda entre pessoas do mesmo sexo, conforme o peso e conforme a quantidade de massa muscular. Tá? Analisando esses valores, chegamos a 2. Tá? Gasto calórico basal, ou seja, a base é o mínimo que você precisa ingerir para passar o seu dia bem. Ou seja, para os seus órgãos trabalharem adequadamente. Mas imagine que você está de férias. É que a quantidade de calorias que você precisa comer para não fazer absolutamente nada o dia inteiro. Tá? Mas como é difícil acontecer isso se você não estiver de férias, ou se não é o caso, como é o meu caso, que tem criança em casa, né? Você acaba trabalhando, faz suas atividades laborais, vai treinar, tá? E esse valor aumenta, ou seja, o valor desse mínimo que você precisa ingerir aumenta, porque você aumenta a sua demanda metabólica, ou seja, você se movimenta, o seu corpo precisa de mais calorias. Mas até o quanto mais calorias você precisa ingerir? O máximo de calorias que você precisa ingerir está relacionado à quantidade de músculo que você tem e a quantidade de atividade que você faz no dia a dia. Tá? Esse valor é o que a gente chama de gasto calórico total, ou seja, é o máximo de que você precisa ingerir para você manter a sua quantidade, o seu peso do jeito que você está. Então tá, vou recapitular. Gasto calórico basal é a quantidade mínima que você precisa ingerir para passar o seu dia deitado, fazendo nada, mas trabalhando, fazendo suas atividades do dia a dia, esses valores aumentam no valor X, e esse valor X é o que a gente chama de gasto calórico total, que é o valor máximo que você precisa ingerir. Tá? Então, ou seja, o gasto calórico basal, o valor do gasto calórico basal é sempre menor que o valor do gasto calórico total, certo? O mínimo basal, o máximo, o quanto você ingere. O quanto você precisa ingerir para trabalhar, ok? Vou citar um exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil. Vamos supor que o gasto calórico de uma pessoa basal é 1.000 calorias. Ou seja, 1.000 calorias é a quantidade de calorias que a pessoa tem que ingerir para passar o dia deitada. Mas ela vai trabalhar, é uma segunda-feira, é um dia normal, um dia típico, ela vai treinar, ela vai trabalhar, ela vai fazer as atividades laborais dela. E essas atividades ao longo do dia demandam 1.300 calorias a mais, ou seja, ao final do dia ela precisa ingerir pelo menos 1.300 calorias para ela passar o dia bem, tá? Então, segue aqui minha linha de raciocínio. 1.000 calorias é o mínimo. 1.300 é o máximo, tá? Temos uma faixa aqui de 300 calorias. O que acontece se ela comer antes? Ou seja, se essa pessoa de 1.000 calorias que tem de gasto calórico basal comer menos que 1.000 calorias, a pessoa emagrece? Acredite, não. Então não adianta você comer menos calorias do que seu corpo precisa para você emagrecer. Existe um mecanismo de autodefesa do organismo que se você comer menos daquilo que você precisa, ele vai entender como uma agressão e ele vai tentar acumular o máximo de calorias e energia possível para passar esse período de estiagem, tá? O organismo entra no estado de alerta e isso é ruim para você, porque várias funções vitais são reduzidas, não imediatamente, no mesmo dia, mas ao longo dos dias você vai começar a ter alguns sinais disso, tipo irritabilidade, sono ruim, falta de concentração, tá? É um sintoma de que a sua demanda energética, a sua quantidade de calorias não está sendo adequada, tá? Então por isso que é importante você nunca comer abaixo do seu mínimo.
do mínimo de calorias que você ingere, tá? E aí temos uma faixa aqui de 300 calorias, que, ou seja, de 1.000 a 1.300 calorias, certo? Ok? Dentro dessa faixa, o organismo já entende assim, bom, já estou garantindo o meu mínimo, mas eu preciso disso aqui para passar o meu dia. Se a pessoa comer 1.300 calorias, nesse exemplo que eu estou falando aqui para você, ela vai manter o peso dela. Ou seja, se nesse caso a pessoa pesa 80 quilos, ela vai continuar ao final do dia pesando os 80 quilos. Se a pessoa pesa 70 quilos, ela vai continuar pesando no final do dia 70 quilos. Porque a demanda metabólica daquele dia demandou 1.300 calorias. Tá? E se acontece se a pessoa comer mais de 1.300 calorias? Ou seja, raciocina comigo. É isso aqui que você precisou para gastar. O seu corpo gastou isso aqui, 1.300 calorias ao longo do dia. Se você comeu 1.500 calorias, 1.400, 1.500 calorias, estamos fazendo um superávit de 100 ou 200 calorias. E essas 100, 200 calorias vai para onde? Para o bucho, né? Vai para a barriga. Tá? Então, quero que vocês entendam assim. Nesse exemplo que eu citei, uma pessoa que come mais do que 1.300 calorias ou come menos que 1.000 calorias vai engordar. No primeiro caso, porque o organismo entende como uma agressão às funções vitais, ou seja, ele vai tentar baixar o máximo de metabolismo dele para ele adequar a necessidade daquilo que você tá impondo a ele, e aí ele vai automaticamente acumular o máximo de reserva energética possível, ou seja, você vai acabar engordando. Tá? E mais de 1.300 calorias você também vai engordar, porque é mais do que aquilo que você gastou no dia. Ah, Júlio, mas esses 1.300 calorias, e se eu treinar? Esse valor de 1.300 calorias, ele é variável. Como eu falei para você, se você treinar, ter uma consistência em treinamento, conforme você vai aumentando a massa muscular, esse valor de gasto calórico basal e total aumentam, porque, como eu disse, quanto mais músculo, maior os seus valores. Ou seja, não essas 1.000 calorias nesse exemplo que eu citei, se você treina consistentemente, vai ganhando massa muscular, essas 1.000 calorias de gasto calórico basal aumentam, vai para 1.100, 1.200, mas aí depende do teste de avaliação corporal que você faz, e aí ele vai passar esses valores para você. Esses valores vão aumentando, e eles aumentam conforme o valor de massa muscular que você tem. Tá? Então o que eu quero passar para vocês é assim, o seu sucesso ou o seu insucesso em relação ao treino pode ser pela alimentação. Não adianta você comer menos, que você não vai emagrecer. Se você comer menos do gasto calórico, seu gasto calórico basal, você não vai emagrecer. E se você comer mais do que seu gasto calórico total, também você não vai emagrecer. Você vai engordar. E aí, nesse caso, você tem que treinar para desenvolver a sua massa muscular. Acho que é o melhor resultado que você vai conseguir, tá? Esses valores, os cálculos quem faz é o nutricionista, tá? Existem algumas fórmulas prontas para você ter uma ideia. Eu posso gravar um próximo vídeo a respeito disso. Mas para vocês entenderem, funciona dessa maneira. Então não adianta você comer menos ou comer mais. Você tem que comer entre esses dois valores, o seu gasto calórico basal, o mínimo, e o gasto calórico total, o máximo. Dentro dessa faixa, o seu organismo vai garantir que as necessidades vitais eles estão sendo supridas, só que você vai gastar muito mais calorias, e essa diferença de calorias você vai reverter em perda de peso. Ficou claro? Se você não entendeu ou tem alguma dúvida, deixa um recado aqui que eu vou responder com o maior prazer para você. Espero que tenha te ajudado. Um forte abraço, fica com Deus.